Grávida e desesperada, ela foi humilhada na entrevista, mas não imaginava quem estava escutando por trás da porta. Pega o lencinho, mas antes, comenta de onde você está assistindo. Vamos viver juntos essa história de amor marcante. O despertador tocou às 5:30 da manhã, mas Clara Ribeiro já estava acordada há 1 hora, deitada na cama estreita que dividia com a avó, ouvindo o som irregular da respiração de Dona Lourdes. A diabetes havia piorado nas últimas semanas, e os remédios caros consumiam quase toda a renda da aposentadoria da idosa. Clara levantou-se devagar, uma mão instintivamente pousando sobre a barriga ainda discreta. 3 meses. 3 meses desde que descobrira a gravidez, 2 semanas desde que João simplesmente desapareceu da vida dela, deixando apenas uma mensagem fria no WhatsApp. Não posso assumir essa responsabilidade agora, Clara. Me desculpa. A kitnet de 20 metros quadrados na periferia de São Paulo parecia ainda menor quando Clara tentou escolher uma roupa para a entrevista. Suas opções eram limitadas. Uma calça social preta que havia comprado em uma liquidação há 2 anos, uma blusa branca simples e um blazer azul marinho que pertencera à sua mãe. Não era muito, mas estava limpo e passado com cuidado. "Vovó, a senhora está bem?", sussurrou, vendo Dona Lourdes se mexer na cama. "Estou sim, filha. Vai para a entrevista." "Que Deus te abençoe hoje." A voz da idosa saiu fraca, mas carregada de esperança. Clara beijou a testa morna da avó e pegou a pasta com seus documentos. Dentro dela, seu currículo impresso em papel comum mostrava uma trajetória honesta. Ensino médio completo, curso de informática básica, alguns trabalhos temporários e muita vontade de crescer. Não era impressionante, mas era genuíno. O trajeto de 3 ônibus até a região da Faria Lima durou 2 horas. Clara observava pela janela como a paisagem mudava gradualmente. As casas simples e apertadas davam lugar a prédios espelhados e carros importados. Quando finalmente chegou ao endereço da Solano Tech, precisou erguer o pescoço para ver o topo do edifício de vidro fumê. "Venho para uma entrevista com o Sr. Marcelo, do RH", informou a recepcionista, tentando controlar o nervosismo na voz. A mulher de roupas caras a avaliou da cabeça aos pés, com um olhar que Clara conhecia bem. Era o mesmo olhar que recebia no supermercado quando pagava as compras com notas amassadas. O mesmo que via nos rostos das pessoas quando pegava o ônibus nos horários de pico. 15º andar, sala 1520. "O elevador é ali", disse secamente, voltando a atenção para o computador. No elevador espelhado, Clara ajeitou os cabelos e verificou se a maquiagem barata ainda estava no lugar. Respirou fundo, pensando nas palavras que havia ensaiado durante a viagem. Falaria sobre sua dedicação, sua disposição para aprender, sua necessidade genuína de trabalho. Marcelo Silva era um homem de 40 e poucos anos, terno caro e um sorriso que não chegava aos olhos. Desde o momento em que Clara entrou na sala, ela sentiu que algo estava errado. Ele folheou seu currículo com uma expressão de desdém mal disfarçada. "Então, Clara", começou pronunciando seu nome como se tivesse um gosto ruim. "Vejo aqui que você tem experiências variadas. Trabalhou em uma loja de roupas, depois em uma padaria, depois em um call center. Não demonstra muito foco, não é? Senhor, eu sempre procurei trabalhar enquanto estudava. Nunca fiquei parada, sempre busquei." "Ah, sim, sim", ele interrompeu, recostando-se na cadeira de couro. "E me diga, qual é sua situação pessoal atual? Mora sozinha? Tem dependentes?" Clara hesitou. "Moro com minha avó que está doente e..." A coragem quase a abandonou. "Estou grávida de 3 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo a estudou como se ela fosse um espécime interessante. "Grávida", repetiu lentamente. "Entendo. E o pai da criança? Está no quadro? Isso é relevante para a vaga?" Clara tentou manter a dignidade. "Tudo é relevante aqui, querida." O tom condescendente a fez encolher. "Veja bem, Clara, vou ser franco com você. A Solano Tech é uma empresa séria, que busca profissionais comprometidos. Olhando para você..." Ele fez uma pausa teatral. "Vejo uma jovem que claramente não planeja muito bem a vida. Grávida, solteira, com esse aspecto..."
cansado. Como posso confiar que você não vai faltar todo mês por causa de enjoos? Ou que não vai sair de licença maternidade e nos deixar na mão? As palavras atingiram Clara como socos. Ela sentiu o rosto queimar de humilhação. Eu sou uma pessoa dedicada, senhor. Nunca faltei em nenhum emprego que tive. Ah, por favor. Marcelo revirou os olhos. Mulher grávida é peso morto em qualquer empresa. Vocês acham que o mundo tem que parar por causa da maternidade? Francamente, não sei nem por que aceitei esta entrevista. Clara se levantou abruptamente, as lágrimas queimando seus olhos. Eu vou embora. É melhor mesmo. E deixe-me dar um conselho. Da próxima vez, pense 2 vezes antes de se candidatar a vagas em empresas sérias. Há limites para a caridade empresarial. Clara saiu da sala tropeçando, o coração martelando no peito. Passou pelo corredor quase correndo, as lágrimas finalmente escapando. Só queria sair dali, voltar para casa, abraçar a avó e esquecer que aqueles 15 minutos humilhantes haviam acontecido. O que ela não sabia era que, 3 metros atrás, encostado na parede próxima à escada de emergência, Leonardo Solano havia presenciado cada palavra cruel proferida por seu gerente de RH. O jovem empresário de 28 anos havia voltado à empresa para buscar alguns documentos e acabar ouvindo a conversa inteira. Enquanto Clara esperava o elevador com os ombros tremendo de choro contido, Leonardo observava Marcelo voltando para sua sala com um sorriso satisfeito no rosto. Uma raiva fria começou a crescer no peito do verdadeiro dono da Solano Tech. Algumas histórias começam com encontros casuais. Esta começava com uma injustiça testemunhada no momento exato em que poderia ser corrigida. Leonardo Solano permaneceu imóvel no corredor por longos minutos, após Clara desaparecer no elevador. As palavras de Marcelo ainda ecoavam em sua mente como pedras sendo atiradas em um lago silencioso. Peso morto, caridade empresarial, mulher grávida. Cada frase cortava mais fundo que a anterior. Aos 30 anos, Leonardo havia construído um império tecnológico sobre os alicerces deixados pelo pai, mas fora sua mãe, Dona Helena, quem havia moldado seu caráter. Ela sempre dizia que uma empresa não era apenas números em planilhas, mas pessoas reais com histórias reais. O dinheiro não deve nos fazer esquecer de onde viemos, nem para onde vamos, Leonardo. Costumava repetir nos jantares em família. Havia-se passado 8 meses desde o funeral. 8 meses desde que Leonardo se afastara gradualmente da gestão diária, delegando responsabilidades enquanto lutava contra a depressão que o consumia. Talvez esse distanciamento tivesse permitido que pessoas como Marcelo revelassem quem realmente eram. Senhor Solano, a voz suave da assistente o trouxe de volta ao presente. Isis Santos era uma mulher de 40 anos, eficiente e discreta, que trabalhava com Leonardo há quase uma década. Se havia alguém em quem ele confiava cegamente, era ela. Isis, preciso que você faça algo para mim. Com discrição, Leonardo caminhou em direção ao seu escritório no último andar. Há pouco presenciei uma entrevista inadequada. Marcelo entrevistou uma candidata chamada Clara. Preciso do currículo dela e de todas as informações sobre a vaga. Claro, senhor. Algo específico que devo procurar? Leonardo parou diante da janela panorâmica que dominava a cidade de São Paulo. Lá embaixo, milhões de pessoas lutavam diariamente por uma oportunidade, uma chance de crescer. Clara era apenas uma entre milhares, mas havia algo na dignidade com que suportara a humilhação que o impressionara. Quero entender por que ela não foi contratada e quero saber mais sobre ela. 1 hora depois, Isis retornou com uma pasta. O currículo de Clara Ribeiro, senhor. A vaga era para assistente administrativo júnior, salário de R$ 2.800. Pelos critérios estabelecidos, ela tinha todos os requisitos. Leonardo folheou os documentos. Ensino médio completo com notas exemplares, curso de informática, experiências variadas mas consistentes. Nada no papel justificava a rejeição. Na ficha de candidatura, ela havia informado o endereço na Zona Leste, estado civil solteiro e uma referência, Lourdes Ribeiro, avó. Isis, quero que você peça a alguém da nossa equipe de investigação corporativa para fazer uma verificação discreta sobre Clara Ribeiro.
nada invasivo, apenas informações básicas de background. Posso perguntar por quê, senhor? Leonardo hesitou. Como explicar que as palavras cruéis de Marcelo haviam despertado algo nele que estava adormecido há meses? Como dizer que, pela primeira vez desde a morte da mãe, sentia uma indignação genuína? Digamos que quero ter certeza de que estamos tomando as decisões certas na nossa empresa. Enquanto Leonardo refletia em seu escritório de vidro e aço, Clara caminhava lentamente pelas ruas da periferia. O trajeto de volta para casa sempre parecia mais longo que a ida. Cada passo pesava como uma derrota. Cada olhar dos passantes parecia julgar seu fracasso. Ao chegar na kitnet, encontrou Dona Lourdes sentada na única poltrona do cômodo, tricotando com dedos trêmulos. A televisão pequena mostrava um programa de auditório em volume baixo. E então, filha, como foi? Os olhos da idosa brilhavam de expectativa. Clara forçou um sorriso e beijou a testa da avó. Foi bem, vovó. Eles disseram que vão me dar uma resposta em alguns dias. Era mentira. Mas Dona Lourdes não precisava carregar mais essa preocupação. A diabetes já consumia a energia suficiente da mulher que a criara com tanto amor após a morte dos pais de Clara. Que bom, filha, eu rezei muito para você hoje. Dona Lourdes apertou a mão da neta. E como está meu bisneto aí? Clara pousou a mão na barriga, ainda discreta. Está bem, crescendo. Passou o resto da tarde cuidando da avó. Preparou o almoço com os poucos ingredientes que tinham, organizou os remédios em porções diárias, ajudou a idosa no banho. A rotina familiar a acalmava, mas não conseguia esquecer o olhar de desdém de Marcelo, nem suas palavras cortantes. Naquela noite, enquanto Dona Lourdes dormia, Clara se sentou na pequena mesa da cozinha com seu notebook usado e continuou enviando currículos. Cada vaga parecia uma nova esperança. Cada não recebido por e-mail era uma pequena morte, mas ela não podia parar. Não tinha escolha. No outro extremo da cidade, Leonardo finalizava uma reunião por videoconferência quando Isis bateu à porta com um envelope. O relatório que o senhor solicitou sobre Clara Ribeiro. Leonardo abriu o documento e começou a ler. Clara Ribeiro, 22 anos, órfã desde os 12, criada pela avó. Histórico escolar exemplar, nunca se envolveu em problemas. Trabalhava desde os 16 para ajudar nas despesas de casa. A avó, Lourdes Ribeiro, 68 anos, diabética, aposentada por invalidez com benefício de um salário mínimo. O relatório continuava. Clara havia sido abandonada pelo namorado ao descobrir a gravidez. Não possuía dívidas, não tinha antecedentes criminais, era conhecida na vizinhança como uma jovem respeitosa e trabalhadora. As referências de empregos anteriores eram todas positivas, pontual, responsável, dedicada. Leonardo fechou o relatório e recostou-se na cadeira. Ali estava uma pessoa íntegra, lutando contra circunstâncias difíceis, sendo rejeitada não por incompetência, mas por preconceito. Era exatamente o tipo de funcionária que qualquer empresa deveria valorizar. Pela primeira vez em meses, Leonardo sentiu o impulso de agir. Não apenas como CEO preocupado com a imagem da empresa, mas como o homem que reconhecia injustiça quando havia. Isis, quero agendar uma reunião com Marcelo amanhã cedo. Ele hesitou por um momento. Prepare um relatório sobre todas as contratações e rejeições do RH nos últimos 6 meses. Quero números, perfis, justificativas. Algo específico que devo observar? Padrões. Quero entender se o que presenciei hoje foi um caso isolado ou sintoma de algo maior. Mientras Clara adormecia na cama estreita ao lado da avó, sonhando com um futuro melhor para seu filho, Leonardo planejava mudanças que ela ainda não podia imaginar. Às vezes, a justiça demora para chegar, mas quando chega, pode transformar vidas de maneiras inesperadas. A noite silenciosa de São Paulo guardava segredos que logo seriam revelados.
Clara estava estendendo roupas no varal improvisado da área de serviço quando ouviu a campainha tocar. Era uma quinta-feira cinzenta, 3 dias após a humilhação na Solano Tech, e ela não esperava visitas. Dona Lourdes cochilava na poltrona após tomar os remédios. Ao abrir a porta, Clara teve que piscar várias vezes para ter certeza de que não estava sonhando. Um homem alto, de terno escuro e aparência impecável, aguardava no corredor estreito do prédio. Ele parecia completamente deslocado naquele ambiente, como uma nota musical tocada no instrumento errado. Clara Ribeiro, a voz era grave, educada. Sim, ela respondeu hesitante, instintivamente, protegendo a barriga com uma das mãos. Meu nome é Leonardo Solano. Gostaria de conversar com a senhora sobre o que aconteceu na minha empresa na segunda-feira passada. Clara sentiu o sangue fugir do rosto. Solano, o dono da empresa. Por que ele estava ali? Seria uma pegadinha cruel. Talvez Marcelo tivesse contado para os amigos sobre a grávida patética e agora vieram filmar sua reação? O que o senhor quer? A desconfiança tingiu sua voz. Se é para me humilhar mais, eu não. Não. Pelo contrário. Leonardo ergueu as mãos em gesto pacificador. Vim me desculpar. Posso entrar? Ou prefere que conversemos aqui no corredor? Clara olhou por cima do ombro. A kitnet estava arrumada, mas era simples demais para receber alguém como ele. Mesmo assim, a presença de Dona Lourdes a tranquilizou. Pode entrar, murmurou, abrindo espaço. Leonardo entrou com cuidado, observando o ambiente sem demonstrar julgamento. Seus olhos pousaram sobre Dona Lourdes, que despertara com o barulho. Vovó, este é o senhor Leonardo, da empresa onde fui na entrevista, Clara explicou. A idosa o estudou com um olhar perspicaz. Muito prazer. Sente-se, por favor. Leonardo acomodou-se na única cadeira disponível, enquanto Clara permaneceu de pé, braços cruzados defensivamente. Clara, vim aqui porque presenciei o que aconteceu na entrevista. Estava no corredor quando... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Quando o Sr. Marcelo a tratou de forma inaceitável. E por que não fez nada na hora? A pergunta saiu mais áspera do que Clara pretendia. Leonardo baixou os olhos. Boa pergunta. Talvez porque fiquei chocado demais para reagir imediatamente. Ou talvez porque tenho estado distante dos assuntos da empresa nos últimos meses. Distante? Clara arqueou uma sobrancelha. Perdi minha mãe há pouco tempo. Ela era quem me lembrava constantemente que uma empresa deve ser construída sobre valores, não apenas sobre lucros. A voz de Leonardo carregou uma tristeza genuína. Acho que, na minha ausência, algumas pessoas se esqueceram disso. Dona Lourdes murmurou uma oração baixinha, fazendo o sinal da cruz. Clara sentiu parte de sua raiva dar lugar à curiosidade. O que o senhor quer de mim? Leonardo respirou fundo. Quero oferecer uma oportunidade. Temos um projeto social na empresa que está sem coordenação há 2 meses. É voltado para a capacitação profissional de jovens de baixa renda. Preciso de alguém que entenda genuinamente essa realidade. Por que eu? Clara sentou-se na beirada da cama finalmente. Porque li seu currículo. Porque vi como você se comportou durante a humilhação. Porque acredito que pessoas que passaram por dificuldades têm uma compreensão especial sobre como ajudar outros. E o salário? R$ 3.500, mais vale alimentação, vale transporte e plano de saúde que inclui pré-natal. Leonardo tirou um papel do bolso. Sei que descobriu a gravidez recentemente. Clara sentiu o coração acelerar. Era mais do que qualquer emprego que já tivera, mas a desconfiança ainda dominava. Por que deveria confiar no Senhor? Como sei que não é uma pegadinha elaborada? Não deveria confiar. Leonardo respondeu com honestidade. Não me conhece, mas posso dar referências. Pode ligar para a empresa, verificar tudo. A vaga existe, o projeto é real. Dona Lourdes se pronunciou pela primeira vez. Filha, às vezes Deus manda os anjos nos momentos mais difíceis. Não sempre do jeito que esperamos. Vovó, aceite a oportunidade, Clara. Mas mantenha os olhos abertos. Clara olhou de sua avó para Leonardo. Havia algo sincero em seus olhos escuros, uma tristeza que ela reconhecia.
Era o olhar de quem havia perdido algo importante. Quando posso começar? Segunda-feira, se aceitar. Eu aceito. Mas deixe claro, estou fazendo isso por necessidade, não por gratidão. E se isso for algum tipo de jogo, não é. Leonardo se levantou, estendendo a mão. Obrigado, Clara. Acho que você vai fazer a diferença. Segunda-feira chegou cinzenta como a decisão de Clara. Ela vestiu a mesma roupa da entrevista fracassada e pegou os 3 ônibus até a Solano Tech. Desta vez, a recepcionista a tratou com educada indiferença profissional. O setor de projetos sociais ficava no 8º andar, longe da elegância dos escritórios executivos. Era um ambiente funcional, com móveis simples e paredes que precisavam de pintura. Clara foi apresentada à pequena equipe, 2 assistentes jovens que a receberam com polidez fria. Então você é a nova coordenadora, disse Camila, uma loira de 20 e poucos anos. Que experiência você tem com gestão de projetos? Estou aqui para aprender. Clara respondeu diplomaticamente. Interessante, murmurou Ricardo, o outro assistente. Geralmente exigem pelo menos graduação para essa posição. Clara engoliu a provocação. Sabia que seria assim. Sua presença era uma anomalia naquele mundo, e todos sabiam disso. Durante os primeiros dias, ela mergulhou nos relatórios e documentos do projeto. Era uma iniciativa bonita, cursos de capacitação para jovens de comunidades carentes, com foco em informática e empreendedorismo. Mas estava mal estruturada, com baixa participação e resultados medíocres. Leonardo passava pelo andar ocasionalmente, sempre com uma desculpa profissional. Mas Clara sentia seu olhar. Não era o olhar invasivo de Marcelo, mas algo diferente. Curiosidade, talvez, ou esperança. Uma tarde, enquanto analisava os números de evasão dos cursos, Clara sentiu alguém parar ao lado de sua mesa. Como está se adaptando? Era Leonardo, segurando uma pasta. Bem, o projeto tem potencial, mas precisa de ajustes. Ela respondeu sem levantar os olhos dos papéis. Que tipo de ajustes? Clara finalmente o encarou. Os cursos estão sendo dados aqui no centro. Metade dos jovens desiste porque não tem dinheiro para transporte. O conteúdo é técnico demais para quem mal terminou o ensino médio, e não há acompanhamento após o curso. Leonardo assentiu lentamente. E qual seria sua solução? Levar os cursos para as comunidades. Adaptar o conteúdo à realidade deles. Criar parcerias para estágios e empregos. Você fala como quem conhece essa realidade. Conheço. Clara voltou a atenção para os documentos. Sou essa realidade. Quando Leonardo se afastou, Clara sentiu algo estranho no peito. Pela primeira vez em meses, sentia que suas palavras tinham peso, que suas ideias importavam. Era um sentimento perigoso, porque poderia levá-la a baixar a guarda. Mas no fundo da mente, uma voz sussurrante perguntava: e se aquilo fosse real? E se realmente houvesse esperança? 2 semanas depois, Clara já havia reorganizado completamente os arquivos do projeto social. Chegava sempre 15 minutos mais cedo, mesmo quando as náuseas matinais a forçavam a parar 3 vezes no trajeto para respirar. O enjoo era constante, mas ela havia aprendido a disfarçá-lo. Bolachas de água e sal no bolso, garrafinha de água com gotas de limão e uma determinação férrea de não dar motivos para reclamações. Olha só, a Clara conseguiu contato com a Fundação Esperança, comentou Josué, da limpeza, enquanto Clara organizava uma pilha de propostas. Dizem que eles vão ceder o espaço para os cursos na cidade Tiradentes. Sério? Márcia, da recepção do 8º andar, se aproximou curiosa. Como você conseguiu? Tentamos há meses. Clara sorriu timidamente. Conversei com a coordenadora, expliquei que somos da mesma região, que entendo as necessidades da comunidade. Às vezes é questão de falar a mesma língua. Os funcionários da base haviam começado a reparar nela. Clara sempre cumprimentava a todos, desde a faxineira até os estagiários. Conhecia os nomes dos filhos de Josué, sabia que Márcia estava fazendo faculdade à noite. Perguntava sobre a mãe doente do porteiro. Era gentileza genuína, não estratégia. Já os executivos a ignoravam solenemente. Passavam por ela nos corredores como se fosse parte da mobília. Clara não se importava. Na verdade, preferia a indiferença à hostilidade. Em uma quinta-feira chuvosa, Leonardo apareceu em sua mesa com uma proposta inesperada.
Clara gostaria que me acompanhasse ao Instituto Helena Solano hoje à tarde. É nossa unidade de assistência social na Zona Sul. Instituto Helena Solano? Ela repetiu. Era o nome da minha mãe. O instituto foi o último projeto dela antes de... A voz dele falhou por um momento. Enfim, acho que você deveria conhecer. Clara hesitou. Não sei se... Por favor, seu trabalho aqui tem me impressionado. Quero sua opinião sobre como podemos integrar melhor nossos projetos. 2 horas depois, eles estavam no carro de Leonardo, um sedã escuro e discreto, atravessando a cidade. Clara observava as ruas pela janela, notando como a paisagem mudava gradualmente dos prédios empresariais para as casas simples da periferia. Nervosa? Leonardo perguntou, percebendo seu silêncio. Um pouco. Não costumo andar em carros assim, ela admitiu. Como assim? Carros caros, ar-condicionado que funciona, banco de couro. Clara riu baixinho. Meu mundo é mais ônibus lotado e chuva entrando pela janela. Leonardo a observou rapidamente antes de voltar os olhos para o trânsito. Desculpe, não pensei nisso. Não precisa se desculpar, é só diferente. O Instituto Helena Solano ocupava um prédio térreo amplo e bem cuidado. No portão, uma placa discreta anunciava Centro de Desenvolvimento Infantil e Juvenil. Clara pôde ouvir risos de crianças vindo do pátio interno. Atendemos 200 crianças e adolescentes da região. Leonardo explicou enquanto caminhavam. Reforço escolar, oficinas de arte, esporte, apoio psicológico. Minha mãe sonhava com um lugar onde as crianças pudessem ser apenas crianças, pelo menos por algumas horas do dia. Eles entraram em uma sala onde 15 crianças entre 8 e 12 anos participavam de uma oficina de pintura. Clara sentiu o coração se apertar ao ver os rostinhos concentrados, línguas de fora, criando mundos coloridos no papel. Tio Léo, uma menina de cabelos cacheados, correu em direção a Leonardo, que a pegou no colo naturalmente. Oi, Beatriz. Como está minha artista favorita? Olha o que eu fiz. Ela mostrou um desenho de uma família de bonequinhos de mãos dadas. É você, eu, a tia Helena no céu e minha mãe. Clara viu a emoção passar pelos olhos de Leonardo como uma sombra. Ele beijou a testa da menina antes de colocá-la no chão. Está lindo, Bia. Guarda para mim. Eles passaram a tarde visitando as diferentes atividades. Clara observava tudo. A organização, a interação entre funcionários e crianças, os espaços. Mas principalmente observava Leonardo. Aqui, longe dos ternos e reuniões, ele era diferente, mais leve, mais humano. Sua mãe criou algo especial, Clara comentou enquanto se sentavam no pequeno jardim interno. Ela dizia que privilégio sem propósito é desperdício. Leonardo olhou para o céu, que começava a escurecer, que recebemos bênçãos para compartilhar, não para acumular. Minha avó fala algo parecido, que Deus nos empresta o que temos para cuidarmos uns dos outros. Sua avó parece sábia. Ela me criou depois que meus pais morreram. Eu tinha 12 anos. Clara tocou inconscientemente a barriga. Às vezes me pergunto como vou conseguir ser mãe, como vou ensinar alguém a viver quando eu mesma ainda estou aprendendo. Leonardo a estudou. Acho que quem se faz essa pergunta já tem metade da resposta. Como assim? Minha mãe sempre dizia que os melhores pais são aqueles que têm medo de não ser bons o suficiente, porque são eles que se esforçam mais. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o som distante das crianças brincando. Leonardo, posso perguntar uma coisa? Claro, por que realmente me contratou? E não me diga que foi só pela competência. Ele demorou para responder. Porque quando vi você sendo humilhada, lembrei da minha mãe. Ela odiava a injustiça. E por quê? Ele hesitou. Porque há meses que não sentia vontade de consertar nada. Você me fez querer tentar novamente. O caminho de volta começou sob céu limpo, mas quando estavam na metade do trajeto, as nuvens se fecharam como cortinas pesadas. A chuva começou devagar, depois se transformou em temporal. Vou esperar passar, Leonardo disse, estacionando no subsolo do shopping, onde haviam parado para se abrigar. O estacionamento estava quase vazio. A chuva batia no concreto com força, criando uma cortina de ruído que os isolava do mundo.
Clara observava as gotas escorrendo pelo para-brisa quando sentiu Leonardo a observando. "O que foi?" ela perguntou, se virando para ele. "Nada. É que você é diferente do que imaginei." "Como assim? Mais forte, mais real." Clara sentiu algo se mover dentro do peito. Era perigoso aquele olhar. Perigoso porque a fazia esquecer das diferenças entre eles, porque a fazia sentir vista como mulher, não apenas como uma funcionária grávida e necessitada. "Leonardo, Clara, Eles se aproximaram sem perceber. Ou talvez percebessem, mas fossem além da razão. O beijo foi suave, hesitante no primeiro momento, depois mais intenso. Leonardo segurou o rosto dela com delicadeza, como se ela fosse feita de vidro. Clara sentiu-se derreter, todas as defesas desabando por um instante. Quando se separaram, a realidade voltou como um tapa. "Isso não pode acontecer", Clara disse, se afastando para o outro lado do banco. "Clara, não! Eu trabalho para você. Estou grávida. Somos de mundos diferentes. Isso é loucura. Não foi planejado." "Exato, e não pode se repetir." Ela cruzou os braços, mas suas mãos tremiam. "Por favor, me leve para casa." Leonardo ligou o carro sem dizer mais nada. A chuva havia parado, mas o silêncio entre eles era ensurdecedor. Quando chegaram ao prédio de Clara, ela saiu rapidamente. "Clara, espere." "Obrigada pelo passeio, Sr. Solano. Até segunda." Ela entrou no prédio sem olhar para trás, mas seu coração batia como se tivesse corrido quilômetros. No elevador, tocou os lábios com as pontas dos dedos, ainda sentindo o gosto daquele beijo impossível. Lá embaixo, Leonardo permaneceu no carro por longos minutos, observando as janelas do prédio e se perguntando quando exatamente havia perdido o controle da situação. E por que, pela primeira vez em meses, não se importava em tê-lo perdido. A segunda-feira chegou carregada de tensão não dita. Clara havia passado o fim de semana inteiro revivendo aqueles segundos no carro. O gosto do beijo de Leonardo ainda queimando em seus lábios como um segredo que não podia confessar nem mesmo à avó. Vestiu a mesma blusa branca e blazer azul marinho, mas desta vez verificou 2 vezes se os botões estavam todos fechados, se não havia nada que pudesse ser interpretado como provocação. No ônibus, ensaiou mentalmente como agiria. Profissional, distante, cordial, mas firme. Não podia dar margem para que aquilo se repetisse. Não podia permitir que sua necessidade do emprego fosse confundida com interesse romântico, mesmo que, e isso ela tentava não admitir, algo dentro dela tivesse despertado com aquele beijo. Chegou ao escritório 15 minutos mais cedo. Como sempre. Josué a cumprimentou com o sorriso de sempre, mas Clara percebeu algo diferente no olhar de Márcia, um brilho curioso, quase malicioso. "Bom dia, Clara", a recepcionista disse, arrastando as palavras. "Fim de semana bom?" "Normal." Clara respondeu secamente, seguindo para o elevador. No 8º andar, mergulhou nos relatórios do projeto social como se fossem tábuas de salvação. Números, planilhas, contatos com as comunidades, realidade concreta que não permitia devaneios sobre olhares escuros e beijos impossíveis. Às 10 da manhã, Leonardo apareceu. Clara sentiu sua presença antes mesmo de vê-lo, como se o ar mudasse de densidade quando ele se aproximava. "Clara, bom dia. Podemos conversar sobre o cronograma das oficinas?" A voz dele era cuidadosamente neutra, mas Clara percebeu a hesitação por trás da máscara profissional. "Claro, Sr. Solano." Ela respondeu sem levantar os olhos da tela do computador. "As reuniões com as comunidades estão agendadas para quinta e sexta. Espero ter o cronograma definitivo até segunda que vem." "Sr. Solano?" Ele se aproximou da mesa dela. "Clara, sobre sexta-feira." "Não há nada para conversar sobre sexta-feira." Ela o interrompeu, finalmente o encarando. Foi um momento de fraqueza. Não vai se repetir. Leonardo estudou seu rosto por um longo momento. Clara forçou-se a manter a expressão impassível, mesmo com o coração disparando. "Entendo", ele disse finalmente. "Mas, Clara, quero que saiba que não quis que você se sentisse pressionada ou... Sr. Solano, com todo respeito, prefiro manter nossa relação estritamente profissional."
Clara voltou a atenção para o computador. Tenho trabalho a fazer. Ele permaneceu ali por mais alguns segundos antes de se afastar. Clara só percebeu que estava prendendo a respiração quando ouviu o som dos passos dele se distanciando pelo corredor. Os dias seguintes passaram em uma dança cuidadosa de evitação. Leonardo enviava instruções por e-mail em vez de aparecer pessoalmente. Clara se certificava de estar sempre acompanhada quando precisava ir ao 15º andar. Eles se cumprimentavam educadamente nos elevadores, mas qualquer conversa não passava de formalidades. Foi Camila, a assistente loira, quem primeiro plantou a semente venenosa. Clara, posso perguntar uma coisa? Ela se aproximou da mesa na quinta-feira com um sorriso que não chegava aos olhos. Claro. É verdade que você e o Leonardo estão próximos? Clara sentiu o sangue gelar. Como assim? Ora, você foi a única pessoa que ele levou para conhecer o instituto da mãe dele. Márcia disse que vocês saíram juntos sexta passada e voltaram bem tarde. Isso é ridículo. Clara se levantou abruptamente. Foi uma visita de trabalho. Claro, claro. Camila riu baixinho. É que, bem, você apareceu do nada, sem qualificação para o cargo, grávida. As pessoas estão comentando que talvez haja uma razão especial para sua contratação. Ah, mas que razão? A voz de Clara saiu mais alta que pretendia. Bem, Camila baixou a voz conspiratorialmente. Talvez ele tenha um tipo. Mulheres em situação vulnerável, sabe? Fáceis de impressionar. A raiva explodiu no peito de Clara como uma bomba. Você está insinuando que... Não estou insinuando nada. Camila ergueu as mãos inocentemente. Só acho curioso, só isso. Clara sentou-se novamente, as mãos tremendo. Sabia que não podia perder o controle, não podia dar mais munição para os comentários. Mas as palavras de Camila ecoavam em sua mente como uma acusação. O veneno se espalhou rapidamente pelos corredores da empresa. Clara começou a perceber os olhares, os sussurros que paravam quando ela passava. Na sexta-feira, quando foi ao RH resolver questões do seu plano de saúde, a atendente a olhou com desdém mal disfarçado. Então você é a Clara, a mulher disse, folheando sua papelada com demora desnecessária. Interessante seu progresso rápido aqui na empresa. Foi no elevador que o confronto finalmente aconteceu. Clara estava voltando do almoço quando Marcelo entrou no último andar sozinho com ela. O mesmo Marcelo que a havia humilhado na entrevista. Ora, ora, ele disse sorrindo de forma predatória. Se não é nossa Cinderela corporativa. Clara pressionou o botão do seu andar, mas Marcelo cancelou a parada. Sabe, Clara, admiro sua estratégia. Mulher grávida, vulnerável, história triste. Leonardo sempre teve fraqueza por casos de caridade. Ele se aproximou mais. Mas não pense que é especial. Você é só mais um projeto social dele. Me deixe sair, Clara disse entre dentes. Claro, claro. Só queria que soubesse que todos sabem o que você realmente é. Uma oportunista que abriu as pernas para conseguir um emprego. Ele pressionou o botão do 8º andar. Aproveite enquanto pode. Logo ele vai se cansar e você voltará para o buraco de onde veio. As portas se abriram e Clara saiu tropeçando, lágrimas de raiva queimando seus olhos. Passou direto pela sua mesa e entrou no banheiro, onde se trancou numa cabine e finalmente deixou as lágrimas caírem. Ela não viu Leonardo saindo do elevador de serviço logo atrás, depois de uma reunião no 11º andar. Não viu a expressão que tomou conta do rosto dele quando Marcelo saiu do elevador principal com um sorriso satisfeito. Mas Leonardo havia ouvido cada palavra através das portas de aço. O confronto aconteceu no escritório de Marcelo 15 minutos depois. Leonardo entrou sem bater, fechando a porta com força suficiente para fazer os quadros na parede balançarem. Explique-me uma coisa, Marcelo. A voz de Leonardo era baixa, perigosamente controlada. Desde quando humilhar funcionárias grávidas faz parte das suas atribuições? Marcelo ergueu os olhos dos documentos, tentando parecer surpreso. Leonardo, não esperava você por aqui. Do que está falando? Clara Ribeiro. Primeiro na entrevista, agora no elevador. Ah, isso. Marcelo deu de ombros. Olha, eu sei que você tem suas preferências filantrópicas, mas não acha que está exagerando? A garota é obviamente uma oportunista.
Oportunista? Leonardo se aproximou da mesa. Ou você é incapaz de reconhecer competência quando ela vem embalada em circunstâncias que considera inadequadas. Vamos, Leonardo, você contratou uma grávida sem qualificação para um cargo de coordenação. As pessoas vão falar. E você está alimentando essas falas. Marcelo percebeu que havia ido longe demais. Escuta, se você tem interesse pessoal na garota... Chega! Leonardo bateu a mão na mesa com força. Está demitido. Agora. O quê? Marcelo levantou-se abruptamente. Você não pode... Posso e estou fazendo. Conduta inadequada, assédio moral, discriminação... Tem meia hora para recolher suas coisas e sair. Seguranças já foram acionados. Isso é um erro, Leonardo. Você vai se arrepender quando perceber que está sendo manipulado por essa mais uma palavra e chamo a polícia por calúnia. Leonardo abriu a porta. Saia da minha empresa. Clara estava na sua mesa quando viu o movimento no andar. Seguranças escoltando Marcelo até o elevador, ele carregando uma caixa com seus pertences. O homem passou por ela com um olhar de ódio puro. Isso não vai ficar assim, ele murmurou apenas para ela ouvir. Minutos depois, Leonardo apareceu em sua mesa. O escritório inteiro estava em silêncio, todos fingindo trabalhar enquanto tentavam entender o que havia acontecido. Clara, posso falar com você? Em particular, ela o seguiu até uma sala de reuniões vazia. Leonardo fechou a porta e se virou para ela. Ouviu o que Marcelo disse no elevador. Por quê? Clara o interrompeu. Por que você o demitiu? Porque o que ele fez foi inaceitável. O que ele disse foi verdade. Ela completou, olhando para o chão. Sobre os comentários, sobre as pessoas pensarem que nós... Clara, não importa o que as pessoas pensam. Importa para mim, ela ergueu a voz. Importa porque agora todo mundo vai ter certeza de que eu só consegui esse emprego porque me envolvi com você. Mas você não se envolveu comigo. Um beijo no carro não é envolvimento? Clara riu amargamente. Leonardo, você não entende. Para você, isso pode ser apenas um momento de fraqueza. Para mim, é minha reputação, meu emprego, meu futuro. Leonardo deu um passo em direção a ela. Clara, não. Ela ergueu a mão, impedindo sua aproximação. Eu agradeço você ter me defendido, de verdade. Mas isso só prova que eu estava certa. Preciso me afastar, se afastar, do projeto, da empresa, de você. Cada palavra saía como uma punhalada. Não posso misturar as coisas. Não posso ser vista como a mulher que subiu na vida dormindo com o chefe. Você não está dormindo comigo. Mas querem acreditar que estou, e isso é suficiente para destruir qualquer credibilidade que eu possa ter. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento. Clara viu a dor passar por seus olhos e sentiu o coração se partir, mas sabia que estava fazendo a coisa certa, a única coisa possível. Entendo, ele disse finalmente, mas não concorda com uma demissão do projeto. Você é boa no que faz, Clara. Muito boa. Seria uma perda para as comunidades que estamos tentando ajudar. Como posso continuar depois de tudo isso? Sendo excelente, sendo indispensável, provando que sua competência não tem nada a ver comigo. Ele caminhou até a janela. E eu me afasto, delego totalmente o projeto para você. Não interfiro, não apareço, não dou motivos para comentários. Você faria isso? Já deveria ter feito desde o início. Leonardo se virou para ela. Clara, o que sinto por você complica tudo, mas não quero que isso destrua sua chance de crescer profissionalmente. O que você sente por mim? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Leonardo a estudou por um longo momento. Algo que não deveria sentir, algo que me assusta e me faz querer ser um homem melhor ao mesmo tempo. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Leonardo, mas você está certa. Somos de mundos diferentes. Você está grávida, vulnerável, e eu sou seu chefe. Seria injusto da minha parte pressionar você de qualquer forma. Então concordamos. Você se afasta. Eu continuo o trabalho. Relação estritamente profissional. Concordamos. Ele estendeu a mão formalmente. Obrigado pelo seu trabalho, coordenadora Clara. Ela apertou a mão dele, sentindo a corrente elétrica familiar, mas se forçou a soltá-la rapidamente. Obrigada pela oportunidade, senhor Solano. Quando Clara saiu da sala de reuniões, sabia que havia tomado a decisão certa,
mas também sabia que algo havia se rompido entre eles, algo que talvez nunca pudesse ser reparado. E enquanto voltava para sua mesa, uma parte dela sussurrava que talvez tivesse perdido muito mais do que um beijo impossível. Leonardo ficou na sala vazia por longos minutos, olhando pela janela para a cidade que se estendia lá embaixo. Pela primeira vez desde a morte da mãe, havia sentido esperança. E agora, essa esperança se afastava dele, passo a passo, corredor afora. Capítulo 6. A queda antes da luz. O chamado chegou numa terça-feira chuvosa, às 6 da manhã. Clara estava se preparando para mais um dia de trabalho quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz trêmula de Dona Eulália, a vizinha do apartamento ao lado. Clara, filha, sua avó desmaiou no banheiro. Já chamei a ambulância. O mundo de Clara desabou em segundos. Ela largou tudo, a bolsa, os papéis do projeto, a rotina cuidadosamente construída e correu para o hospital. Encontrou Dona Lourdes na UTI, conectada a aparelhos que bipavam monotonamente, o rosto pálido contrastando com os cabelos brancos espalhados no travesseiro. A diabetes dela descompensou, explicou o médico, um homem jovem de olhar cansado. O quadro é grave. Vamos precisar de alguns dias para estabilizá-la. Clara ligou para o trabalho, explicou a situação para Isis, que transmitiu a informação com a discrição habitual. O que ela não soube foi que Leonardo passou o dia inteiro inquieto, perguntando sobre Clara, inventando desculpas para passar pelo 8º andar. Os primeiros 3 dias foram um borrão de hospital, café ruim da máquina e vigília ao lado da cama da avó. Clara dormia numa cadeira desconfortável, acordando a cada movimento de Dona Lourdes. O médico havia sido claro, a recuperação dependeria dos próximos dias. Na quinta-feira, quando chegou ao hospital pela manhã, uma enfermeira a interceptou. Senhora Clara, alguém quitou todas as despesas médicas da sua avó. Também autorizou transferência para o quarto particular. Como assim? Quem? Pessoa que preferiu não se identificar. Disse apenas que era um anjo da guarda preocupado com vocês duas. Clara sentiu o coração acelerar. Não poderia ser. Leonardo havia prometido se afastar. Mas quem mais conhecia sua situação? Quem mais teria recursos para isso? Dona Lourdes foi transferida para um quarto arejado, com banheiro privativo e poltrona confortável para a acompanhante. Clara tentou protestar, mas os funcionários do hospital foram irredutíveis. Estava tudo pago e autorizado. Filha, Dona Lourdes sussurrou quando finalmente acordou na sexta-feira. Você está cansada. Vai para casa descansar. Não vou deixar a senhora sozinha, vovó. Vai sim. Precisa cuidar do meu bisneto aí. A idosa tocou delicadamente a barriga de Clara. E precisa voltar ao trabalho. Não pode perder essa oportunidade por minha causa. O trabalho pode esperar. Não pode, não. Aquele moço, o Leonardo, ele gosta de você. Vejo nos olhos dele. Clara sentiu as bochechas queimarem. Vovó, não é assim. Sou velha, não sou cega. E você também gosta dele. É complicado, vovó. Amor sempre é complicado, filha. Mas às vezes vale a pena a complicação. No sábado pela manhã, Clara finalmente aceitou ir para casa tomar um banho e pegar roupas limpas. O apartamento estava silencioso demais sem a presença da avó. Clara sentou-se na cama que dividia com Dona Lourdes e pela primeira vez em dias permitiu-se chorar. Era ali, naquele quarto simples, que sentia o peso de estar sozinha no mundo, grávida, sem o pai da criança, com a única família que tinha internada e dependente dela. O trabalho na Solanotec parecia um sonho distante, uma fantasia que não poderia sustentar diante da realidade crua. Quando voltou ao hospital no domingo, Dona Lourdes estava pior. A pressão arterial havia disparado durante a madrugada e os médicos falavam em complicações renais. Clara passou a noite em claro, segurando a mão da avó e sussurrando orações que havia aprendido ainda criança. Segunda-feira chegou cinzenta e Clara nem pensou em trabalho. Estava no corredor do hospital, tentando entender a explicação do médico sobre procedimentos e prognósticos, quando sentiu uma contração forte no baixo ventre. A dor foi tão intensa que ela se dobrou, segurando-se na parede. Senhora, está tudo bem? Uma enfermeira se aproximou. Ai! Outra contração, mais forte que a primeira. Vamos levá-la para a emergência obstétrica. Agora. Tudo aconteceu muito rápido.
Maca, corredor, sala de exame. O médico obstetra, um homem de meia idade, fez o ultrassom com expressão preocupada. Quantas semanas você tem? 16. Clara respondeu entre as contrações. Há sinais de ameaça de aborto. Vamos precisar medicá-la e mantê-la em observação. Meu bebê. Clara sentiu pânico tomar conta de si. Vamos fazer o possível, mas precisa ficar calma. Foi quando ela estava sendo levada para o quarto de observação que viu Leonardo no corredor. Ele estava conversando com uma médica, vestindo jeans e camiseta simples, muito diferente do executivo de terno que ela conhecia. Seus olhares se cruzaram e Leonardo palideceu visivelmente. Clara, o que? Leonardo? Ela tentou se sentar na maca. O que está fazendo aqui? A enfermeira que a acompanhava interveio. Senhor, a paciente precisa de repouso absoluto agora. É minha funcionária. Leonardo explicou caminhando ao lado da maca. Posso acompanhá-la? Só família. Ele é... Clara hesitou por um segundo. É o pai da criança. A mentira saiu antes que ela pudesse pensar nas consequências. A enfermeira assentiu e permitiu que Leonardo entrasse no quarto com ela. Clara, por que disse isso? Ele perguntou quando ficaram sozinhos. Não sei. Ela admitiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tenho medo. Minha avó está mal. Eu posso perder o bebê e estou sozinha. Leonardo puxou uma cadeira para perto da cama. Não está sozinha. Está aqui por acaso. Ele desviou o olhar. Venho aqui toda semana. Faço doações para a ala pediátrica desde que minha mãe morreu. Ela amava crianças. Foi você quem pagou o tratamento da minha avó. Não foi uma pergunta. Leonardo assentiu lentamente. Como descobriu onde ela estava internada? Isis me contou que você havia faltado por emergência familiar. Foi fácil descobrir o resto. Por quê? Clara se virou para encará-lo completamente. Você prometeu se afastar. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento. Porque não consigo parar de me preocupar com você. Com vocês. Ele corrigiu, olhando para a barriga dela. O médico voltou com os resultados dos exames. As contrações pararam. O bebê está bem, mas você precisa de repouso absoluto por pelo menos uma semana. É menina, Clara disse suavemente, olhando para Leonardo. Descobri na última consulta. Menina, ele repetiu, e Clara viu algo se mover nos olhos dele. Ternura, talvez, ou esperança. Tem nome escolhido? Helena, ela admitiu. Por causa da sua mãe, pelo instituto, por tudo que ela representava. Leonardo fechou os olhos por um momento, claramente emocionado. Clara, eu posso ficar aqui hoje? Só para ter certeza de que você está bem? Ela deveria dizer não. Deveria manter a distância que havia estabelecido. Mas estava cansada de ser forte, cansada de carregar tudo sozinha. Pode. Eles passaram a tarde conversando. Leonardo contou sobre a mãe, sobre como ela havia morrido de câncer depois de uma luta de 2 anos, como ele se afundara no trabalho para não pensar na perda, como havia se isolado de tudo e todos. Ela dizia que eu precisava aprender a viver, não apenas sobreviver, ele disse olhando pela janela. Que um dia ia aparecer alguém que me lembraria do que é importante. E apareceu? Leonardo olhou para Clara. Sim, uma jovem grávida sendo humilhada numa entrevista de emprego. Ela me lembrou de que ainda existem injustiças para combater e pessoas para proteger. Leonardo, Clara sentiu as lágrimas voltarem. Sei que complicou tudo. Sei que você tem razão sobre misturar as coisas. Mas não consigo fingir que não sinto nada por você. O que você sente? Amor. A palavra saiu simples, direta. Eu me apaixonei por você, Clara, pela sua força, pela sua dignidade, pela forma como cuida da sua avó, pela mãe que você vai ser. Clara fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente pela primeira vez em semanas. Eu também, sussurrou. Também me apaixonei por você, e isso me apavora. Por quê? Porque somos muito diferentes, porque posso perder tudo de novo. Porque não sei se consigo confiar que você não vai desaparecer quando as coisas ficarem difíceis. Leonardo pegou a mão dela delicadamente. Clara, olha para mim. Ela abriu os olhos, encontrando o olhar intenso dele. Eu não vou a lugar nenhum. Não importa o que aconteça, não vou deixar você sozinha. Você e Helena, ele tocou suavemente a barriga dela, são o que me faz querer acordar de manhã novamente. Como podemos fazer isso dar certo? Sendo honestos. Um com o outro e com o mundo. Leonardo se inclinou para a frente.
Quero namorar você, Clara. Oficialmente, quero que todos saibam que estou apaixonado pela mulher mais incrível que já conheci. E o trabalho? Você vai continuar coordenando o projeto social, porque é competente, não porque estamos juntos. E se alguém tiver algo a dizer sobre isso, terá que falar comigo primeiro. Clara sorriu através das lágrimas. Sua mãe ia gostar de mim? Ia amar você? Leonardo se inclinou e beijou delicadamente a testa dela. Assim como eu amo. Quando o sol se pôs atrás das janelas do hospital, Clara finalmente se permitiu acreditar que talvez, depois de tanto tempo lutando sozinha, houvesse encontrado alguém disposto a lutar ao seu lado. E pela primeira vez em meses, o futuro não parecia mais uma batalha impossível, mas uma jornada que valia a pena enfrentar. 6 meses depois, Clara ajustou o blazer sobre a barriga de 8 meses e entrou na sala de reuniões do 12º andar. Sua mesa agora ficava em um escritório próprio, com vista para a cidade e uma placa na porta. Clara Ribeiro, coordenadora geral de inclusão social. Bom dia, pessoal. Cumprimentou a equipe de 15 pessoas que aguardava o início da apresentação mensal. Vamos aos números do projeto Mães Empreendedoras. Nos últimos meses, Clara havia desenvolvido um programa inovador dentro da Solano Tech, capacitação profissional e digital para mulheres chefes de família. Era mais que um curso. Incluía creche para os filhos durante as aulas, auxílio transporte, mentoria empresarial e uma rede de apoio que se estendia muito além da sala de aula. Tivemos 94% de conclusão dos módulos este mês, relatou Mariana, sua assistente principal. E 78% das formadas conseguiram renda extra através dos projetos desenvolvidos no curso. Clara sorriu, tocando instintivamente a barriga, onde o bebê se mexia inquieto. Dona Lourdes estava em casa, agora com acompanhamento médico particular e uma cuidadora meio período, cortesia do plano de saúde ampliado que Clara havia negociado como parte de sua promoção. Excelente! E como estão os índices de satisfação? 98,5%, respondeu Carlos, o analista de dados. Nas participantes, destacam principalmente o acolhimento e a compreensão das dificuldades reais que enfrentam. Um toque suave na porta interrompeu a reunião. Leonardo entrou discretamente, acenando um pedido de desculpas silencioso. Nos últimos meses, ele havia se tornado presença constante nos projetos sociais, mas sempre de forma respeitosa, sem interferir na autonomia de Clara. Perdão pela interrupção. Podem continuar. Ele se acomodou em uma cadeira no fundo da sala. Clara prosseguiu com naturalidade, habituada à presença dele. A relação entre os dois havia evoluído para algo único, profissional na superfície, mas carregada de uma intimidade cuidadosa. Eles não falavam sobre o beijo naquela tarde chuvosa, mas também não conseguiam fingir que não havia acontecido. Leonardo, quer falar sobre a visita da imprensa na próxima semana? Clara perguntou ao final da apresentação. Na verdade, prefiro que você conduza tudo. É seu projeto, sua visão, ele respondeu. Estarei presente apenas como apoio institucional. Depois que a equipe se dispersou, eles ficaram sozinhos na sala. Clara organizava os papéis enquanto Leonardo a observava com aquele olhar que ela havia aprendido a reconhecer. Preocupação misturada com admiração. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Cansada, mas bem. O médico disse que está tudo normal. Clara fez uma pausa. Obrigada por isso, aliás. Pelo plano de saúde, pelo acompanhamento da vovó. Clara, nós já conversamos sobre isso. Eu sei, mas ainda assim, obrigada. Leonardo se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Posso perguntar se você já pensou em, depois que o bebê nascer? Como vai ser? Clara sorriu. Sou uma especialista em me adaptar, Leonardo. Vou dar um jeito. Sempre dou. Você não precisa dar um jeito sozinha, sabe? Eles se olharam por um momento carregado de palavras não ditas. Clara sentiu uma contração suave e segurou a lateral da mesa. Tudo bem? Leonardo se aproximou preocupado. Sim, são só aquelas contrações de treinamento. O médico disse que é normal. Ela respirou fundo. Mas acho melhor eu ir para casa cedo hoje. Vou te levar. Leonardo, como amigo, como parceiro de trabalho preocupado. Durante o trajeto de carro, Clara observava a cidade pela janela. Era impressionante como sua vida havia mudado.
6 meses atrás, pegava 3 ônibus para chegar àquele mesmo lugar onde agora era respeitada e ouvida. Não era mais a jovem grávida humilhada em uma entrevista. Era uma profissional reconhecida, uma voz que importava. Em que está pensando? Leonardo perguntou, notando seu silêncio. Em como é estranho sentir que pertenço a algum lugar, ela admitiu. Durante muito tempo, me senti sempre fora, sempre lutando para provar que merecia estar onde estava. E agora sei que mereço. Não porque alguém me deu uma oportunidade, mas porque construí isso. Clara tocou a barriga. Nós construímos isso. Ao chegarem ao prédio, Leonardo saiu para ajudá-la. Clara aceitou a mão estendida, sentindo o calor familiar daquele toque. Clara, eu sei, ela o interrompeu suavemente. Eu também. Eles não precisavam dizer as palavras. O sentimento estava ali, crescendo como o bebê em sua barriga, paciente e inevitável. 3 dias depois, Clara estava em casa organizando as últimas coisas para a licença maternidade quando sentiu uma contração mais forte. Dona Lourdes, agora mais disposta com o tratamento adequado, percebeu imediatamente. Filha, acho que é hora. Ainda é cedo, vovó. O médico diz que ainda faltam 2 semanas. Outra contração mais intensa. Clara segurou o encosto da cadeira, respirando como havia aprendido no curso de gestantes. Vou ligar para o doutor. Marcelo, Dona Lourdes disse, já pegando o telefone. E para o Leonardo, Clara adicionou sem pensar. Tem certeza? Clara assentiu. Depois de meses de proximidade cuidadosa, de olhares que diziam mais que palavras, ela sabia que queria ele ali. Não como chefe, não como benfeitor, mas como o homem que havia se tornado parte de sua vida. Leonardo chegou ao hospital antes mesmo da ambulância. Encontrou Clara caminhando pelos corredores da maternidade, uma mão na lombar, respirando através das contrações. Como está? Ele perguntou, tomando cuidado para não invadir o espaço dela. Nervosa, animada, com medo. Clara sorriu através da dor. Tudo ao mesmo tempo. Posso ficar? Eu quero que fique. As próximas horas passaram em uma mistura de dor, expectativa e uma intimidade nova entre eles. Leonardo segurava sua mão durante as contrações mais fortes, conversava com ela nos intervalos, trouxe gelo quando ela pediu. Estava ali não como CEO poderoso, mas como homem que havia aprendido a importância de estar presente. Está vendo? Clara disse durante uma pausa entre as contrações. Você está fazendo isso certo. O quê? Estar aqui, não tentando salvar ninguém, não tentando resolver tudo, apenas estando. Leonardo apertou sua mão. Aprendi com uma mulher muito sábia. Quando finalmente chegou o momento, Clara segurou a mão de Leonardo como uma âncora. O bebê nasceu ao amanhecer, enchendo a sala com seu choro forte e saudável. É uma menina, anunciou o médico, colocando a criança sobre o peito de Clara. Clara começou a chorar, todas as emoções dos últimos meses transbordando de uma vez. Leonardo também chorava, observando aquela cena que representava muito mais que um nascimento. Era a prova de que era possível recomeçar, de que dignidade e amor podiam florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Oi, pequena, Clara sussurrou para a filha. Mamãe está aqui e você vai ter tudo que eu não tive. Amor, oportunidades e pessoas que acreditam em você. Leonardo se inclinou e beijou a testa de Clara. Depois tocou delicadamente a mãozinha minúscula do bebê. Como vai chamá-la? Ele perguntou. Helena, Clara respondeu sem hesitação. Helena Ribeiro. Leonardo sentiu o coração se apertar. Por quê? Porque foi sua mãe que começou tudo isso. O instituto, os projetos, a ideia de que privilégio serve para cuidar dos outros. Clara olhou para ele com olhos brilhantes de lágrimas. E porque quero que minha filha saiba que pode ser forte e gentil ao mesmo tempo. Eles se olharam por um longo momento. A pequena Helena dormindo tranquila entre eles. Então, sem pressa, sem urgência, apenas com a certeza de quem chegou no lugar certo no tempo certo, eles se beijaram. Desta vez, não havia medo, não havia culpa. Era um beijo de quem havia aprendido que o amor verdadeiro não salva ninguém. Ele fortalece, constrói, cresce junto. Clara Ribeiro não era mais a jovem grávida humilhada em uma entrevista. Era mãe, era profissional respeitada, era mulher que havia construído sua própria dignidade. E ao lado dela,
Leonardo havia aprendido que ser homem de valor não significava ter todas as respostas, mas estar presente para as perguntas certas. Eles não eram perfeitos, mas eram inteiros, e agora, finalmente, eram completos, juntos.